Aqui eles gravam tudo. Depois eles ficam, olha pastor, olha presbítero, olha. Importante. Amém, irmãos? Como é maravilhoso podermos estar nesse lugar, como nós já vimos no início do culto, no Salmo 27, como já também estudamos na escola dominical, a respeito de lidar uns com os outros, a respeito de realmente sermos servos que resplandece a luz de Cristo nessa terra. Sabemos que daqui a pouco nós iremos sair desse local e voltaremos à nossa vida rotineira. E cria-se uma rotina. E nessa rotina nós não podemos deixar uma prática que ela é essencial para a nossa vida cristã, do relacionamento com Deus. E é tão bom quando nós entendemos isso na nossa vida e colocamos em prática no dia a dia, conseguimos viver uma semana diante das diversidades, diante das situações, mais tranquilo, em paz. Por mais que às vezes algumas coisas nos afligem, algumas situações adversas na nossa vida, preocupações, por exemplo, algumas culpas que carregamos no nosso coração, algumas questões que precisamos pensar a respeito, mas em tudo isso o Senhor deve ser glorificado através da nossa vida. E é tão bom também quando nós olhamos para cada letra dos cânticos e entendemos a respeito da cruz, entendemos a respeito do que Cristo fez por nós, do quanto devemos ser gratos por podermos estar aqui nesta manhã. Agradeça a Deus, tenha isso em mente, independente do que você ou eu estamos vivenciando no nosso dia a dia. Tenha certeza de uma coisa, como nós vimos no Salmo já hoje, Deus é conosco, Deus é contigo, e Ele é que confronta o nosso coração diante das dificuldades, é Ele que conforta os nossos corações diante da dificuldade também. E aí o texto de hoje vai nos dar uma palavrinha essencial também, que é a respeito do arrependimento. Ou podemos dizer, algumas versões, a hora que nós lemos o texto, nós vamos ver do remorso, da culpa, que muitas vezes nós carregamos no coração. Culpa, às vezes, alguma coisa do passado, alguma coisa que nos aflige durante o nosso dia a dia, mas que possamos entender que o arrependimento, ele realmente nos ajuda a entender que não trará consequências futuras. Então, quando nós olhamos para um tema como esse, nós entendemos que o arrependimento não é para depois. O arrependimento é hoje. Se o arrependimento é hoje, ele não causará para nós uma consequência futura. Então eu quero que você preste muita atenção nisso hoje e observe muito a respeito desse tema. Nós vamos ver através do texto hoje a respeito de um comportamento humano que sobrecarrega muitas vezes o nosso coração. Eu quero enfatizar de novo, sobrecarrega muito o nosso coração no dia a dia. Às vezes nós não entendemos, não sabemos nos arrepender de determinadas situações. E postergamos isso, deixamos para frente isso. E a primeira pergunta que eu faço para nós pensarmos aqui, é como nos alimentamos hoje? Vamos usar essa ilustração para entendermos a respeito um pouco desse tema. Como que nos alimentamos hoje? Como que é a nossa alimentação? Como que é o nosso descanso? Ou até mesmo como é a nossa devoção diária ao nosso Deus? Pense a respeito disso. Pense a respeito de que essa atitude, ou essas atitudes que nós devemos ter diariamente, ou não temos, ou alguns hábitos que não temos diariamente, que consequências isso trará para o nosso futuro? Digo de passagem também, quando nós olhamos para aqueles que estão ao nosso redor. Os nossos filhos, por exemplo. Se não nos alimentamos corretamente, tanto fisicamente como espiritualmente, como transmitimos isso aos nossos filhos, aos que estão ao nosso redor? Que consequências da nossa negligência cristã
ou da nossa negligência espiritual trará consequências futuras para os nossos e para nós mesmos. Pense a respeito disso. Nós vamos ver nesse capítulo hoje de Mateus, que é descrito inicialmente como nosso Senhor Jesus Cristo foi parar na mão dos anciões e dos sacerdotes. No primeiro momento nós podemos já de imediato assim declarar assim, dizer, é a soberania de Deus, e é mesmo. Todos os acontecimentos que nós vamos ler aqui, que nós já fizemos a exposição aqui, estão baseados debaixo da soberania de Deus. O plano salvífico de Deus, a redenção, a justificação, tudo faz parte do plano salvífico de Deus, do propósito divino, dos decretos que Deus estabeleceu para acontecer na história. Se nós estamos hoje aqui, é pela soberania de Deus, pela graça de Deus que nós estamos aqui nesta manhã. Então, carrega com você, nesse primeiro momento aqui, como estamos vivendo hoje? De que forma estamos vivendo hoje? Que consequência a nossa maneira de viver hoje vai nos promover no futuro? Muitas vezes podemos pensar até no nosso futuro de forma repentina. Podemos pensar no nosso futuro, ou tentar programar o nosso futuro de forma longa. Mas lembrando sempre, eu vivo hoje o que Deus me ajuda a viver hoje. Uma vida cristã autêntica. Uma vida cristã sem culpa. Uma vida cristã de arrependimento. Uma vida cristã que não me trará consequências futuras. Então, é momento de revermos aquilo que está no nosso coração. E eu quero trazer para nós, nesse texto de hoje, e a gente sempre fala aqui, tem textos bíblicos que a gente olha assim, a gente tenta fugir dele, mas não tem jeito. E como nós temos um modelo expositivo de pregação bíblica, versículo a versículo, então nós não temos como fugir do texto. E nós vamos ver algumas lições aqui, nesse texto de hoje. Mateus 27, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos ver toda a questão soberana de Deus presente nesse texto, e também vamos entender a questão do comportamento humano, aquilo que aflige muitos de nós, aquilo que aflige muitos que estão lá fora, que ainda não conhecem até Cristo Jesus como Senhor e Salvador. O texto diz o seguinte, versículo 1, capítulo 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. E, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e enforcou-se. E foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então, se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Amém? Nosso irmão já orou pela mensagem de hoje, mas
o meu clamor aqui ainda é que o Senhor nos direcione na mensagem que vai ser exposta hoje. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza numa ação prática após a exposição bíblica também. Queridos, nós vemos aqui a questão da história, todos nós conhecemos. Nós sabemos que Jesus foi entregue aos seus inimigos. E aqui nesse capítulo nós vemos inicialmente que Jesus é entregue aos interessados em que ele fosse morto. E aí nós vemos em primeiro momento aqui essa condução dos sacerdotes em reunião ali no Sinédrio. Nós vimos isso no período anterior. E aqui no Sinédrio agora, esses homens não poderiam tomar nenhuma decisão, a não ser que tivesse a aprovação de Roma. E aí direcionam Jesus para Pôncio Pilatos, governador na época de Roma. Governador da província ali que era mau. Governador que se nós olharmos outros contextos bíblicos que fala a respeito de Pôncio Pilatos, vamos ver que era um homem ruim. E mesmo assim, foi direcionado para ele porque existia uma ordem ali. Olha, precisamos levar ao governador para que o governador tome a decisão. Mas em meio a esse fato, nós temos agora aqui uma personagem, a qual nós já vimos anteriormente aqui. Personagem essa que foi, pela ganância, pela inclinação pecaminosa do seu coração, traiu o seu mestre. E até o momento lá atrás, quando ele traiu o seu mestre, nós percebemos que não há nenhum ato de arrependimento. Um arrependimento hoje, naquele momento. Ele fez todo o processo, acordou com esses homens, os anciões, os sacerdotes. Olha, aquele que eu beijar, eu chamar de mestre, chamar de rabi, esse é a quem vocês devem prender. E nós entendemos também que agora essa personagem surge aqui novamente no contexto bíblico, na história bíblica, de uma forma agora diferente. Jesus estava preso, amarrado, o texto diz. Nós vimos anteriormente que Jesus já tinha sofrido agressões. E nós vemos agora esse homem aqui, olhando a situação ali. E aí no versículo 2 e versículo 3, há um ato aqui de um homem arrependido. E na minha versão, e o texto para mim, no versículo 3, diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata. E olha que interessante, se nós analisarmos o que ele fez lá atrás, e agora o que ele está olhando, vivenciando, e agora ele é tocado de remorso, nós podemos perceber em primeiro momento um arrependimento tardio, um arrependimento agora que já foi. E o que eu quero chamar a nossa atenção com isso nesse primeiro momento aqui, Judas, ele teve ou não teve a oportunidade lá atrás de arrependimento? Teve. Embora sabemos que a soberania de Deus aqui era maior, mas para lições, para o nosso dia a dia, para nós aqui, nós entendemos que esse homem, ele teve um arrependimento tardio. Ele reconheceu o pecado, ele reconheceu aquilo que ele fez errado lá atrás. Na minha versão diz que ele, tocado de remorso, ou tocado de arrependimento, porque a palavra remorso, ele remete ao arrependimento. Ele vai com atitude, e o texto não diz isso, mas ele vai e devolve as 30 moedas aos anciões, aos sacerdotes. E aí ele reconhece mais uma situação aqui. Entendam o processo. O arrependimento, o remorso pelo que ele fez. E agora ele reconhece, ele diz: pequei contra sangue inocente. E novamente nós temos uma situação aqui delicada. Uma coisa tardia. E aí ele tenta,
de certa forma, mostrar isso. E aí os seus, vou usar esse termo aqui, os seus comparsas, aqueles que estavam interessados na morte de Jesus, em prender Jesus, que induziram, de certa forma, a Judas também à traição, mas Judas já tinha no coração isso, foi direcionado por isso. Ele diz, isso é contigo. O que temos nós com essa situação agora? Agora é problema seu. Imagine, se no meio cristão, se no nosso meio, alguém tem esse comportamento de arrependimento e remorso por uma situação tardia, reconhece a questão do pecado, que pecou, e aí vai, de certa forma, tentar expor um certo sentido de ajuda e não recebe esse retorno de ajuda. Qual é a reação? Qual é a situação que essa pessoa vai ficar? Os sacerdotes, anciãos, disseram, isso é problema seu agora. E ele lança as 30 moedas. Alguns comentaristas, alguns estudiosos vão dizer que ele lança as moedas no gasofilácio ali do templo, como devolvendo, não quero isso, devolvendo. E é interessante como a ganância, a corrupção do coração humano é. E os sacerdotes anciãos recolhem essas moedas para se cumprir a profecia lá de Jeremias e outra profecia de Ezequiel também. O texto não referencia isso, mas nós temos uma referência a Ezequiel também aqui, Ezequiel 11. E aí nós vemos agora esses homens recolhendo essas moedas e lançando a compra de um local, de um cemitério para que se enterrem forasteiros. E aí nós vemos aqui o quanto a ganância e o comportamento humano toma conta do meio religioso muitas vezes. O quanto o coração, Jeremias 17:9, né? O quanto o coração do homem ele é enganoso, corrupto. E aí nós olhamos aqui esse arrependimento de Judas, esse reconhecimento que pecou, essa tentativa da devolução, essa tentativa realmente de rever o ato dele, ainda que tardio, mas que agora não adianta mais. E ele, pelo egoísmo dele, pelo egocêntrico dele, por não olhar a questão da vida, ele vai e enforca-se. E eu abro um parênteses aqui. Se toda a situação adversa da vida, em que nós somos instruídos diariamente para um arrependimento hoje, para que não cause consequências futuras, nós temos que olhar para esse texto e tomar cuidado com a nossa vida diária. E ajudar pessoas também lá fora. E um contexto hoje do mundo é as pessoas fracas e muitas vezes crentes também. Qual o caminho? Igual Judas. Remorso, arrependimento, talvez não encontrando solução, vai e enforca-se. Temos o direito disso? Vamos olhar para ele. Judas seria o direito disso? Esse é o maior comportamento realmente ingrato de um ser humano. Ainda que muitas vezes nós não entendemos, e talvez não vamos entender o que leva uma pessoa a fazer isso. Mas nós temos que estar firmes no entendimento da palavra, no entendimento que o Senhor é que conforta o nosso coração, no entendimento que no momento de aflição é o Senhor que nos traz o conforto. Fecha parênteses. E aí, com essa primeira parte aqui, eu quero trazer para nós aqui, para pensarmos juntos, 3 lições relevantes. 3 lições relevantes que o arrependimento hoje não causará consequências futuras. Eu vou usar um termo aqui. Se lá atrás Judas
tivesse se arrependido, já não traria essa consequência. Eu quero trazer para nós, se nós, em algumas situações, que nós carregamos conosco, alguma culpa, tivéssemos arrependido lá atrás, talvez não tivéssemos sido nem crentes ainda, mas se tivéssemos nos arrependido lá atrás, talvez não estaria a consequência que nós estamos tendo hoje. Mas eu quero dizer ainda que a gente carregue essa culpa, nós temos a oportunidade, o privilégio de nos arrependermos hoje. Então a primeira lição aqui relevante para nós, de que realmente o arrependimento hoje não nos causará consequências futuras, é: livre-se da culpa o quanto antes. E aí vem uma questão bem interessante. Confesse isso ao Senhor. Nós temos muitas vezes o hábito de carregar situações do nosso coração e nos tornarmos escravos dessas situações, que elas devem ser compartilhadas com o nosso Deus. Então a primeira lição aqui, olhando para esse texto e tratando com o nosso comportamento humano diário, livre-se da culpa. Aí é você e Deus, sou eu e Deus. Não carregue isso com você. Não se escravize com isso, para que não ocorra esse sentimento, esse remorso que Judas teve. Ao olhar, ver que Jesus foi preso, condenado, e ele trazer no coração. Faça isso hoje. Como diz o tema, arrependimento hoje. Não deixe para amanhã. É hoje. Para que isso não traga consequências futuras. Quando falamos consequências futuras, não pense só em você. Pense nos que estão ao seu redor também. E nós vimos isso com Judas aqui. A consequência que trouxe para ele. E uma segunda lição relevante de que o arrependimento hoje não causará consequências futuras é algo que nós temos muitas falhas. Quando nós entramos num ato, como Judas entrou num ato de traição, eu não consigo dimensionar a tamanha traição desse homem para com o mestre. Ele andou com Jesus, Jesus o ensinou, comeu com Jesus ali. E aí nós temos a nossa rotina diária de olhar para a cruz, olhar para Jesus, sermos gratos pela cruz, andamos com Jesus, vivemos cada momento com Jesus, oramos, pronunciamos que Cristo é o Salvador, e muitas vezes traímos nos nossos atos, nos nossos pecados, nas nossas negligências cristãs nesse mundo. Parece que somos semelhantes a Judas, uma traição não tão visível, mas a traição que ela é baseada naquele momento secreto. Olha como a vida cristã ela exige de nós arrependimento diário, arrependimento dos nossos pensamentos, arrependimento das nossas atitudes, arrependimento daquilo que nós pronunciamos, falamos. Como eu falei no começo, do que temos nos alimentados? O nosso alimento diário, como vida cristã e espiritual, precisa ser sempre a palavra, para que o nosso coração se encha realmente de preceitos bíblicos, para que nós possamos edificar as pessoas, as vidas das pessoas, e não destruir. Até nisso somos traidores do nosso Cristo, do nosso Deus. E nós ouvimos hoje na escola dominical o quanto nós devemos realmente nos expor em determinadas situações pela fé, na fé,
daquilo que somos. Quem era Judas? Quem sou eu? Quem é você? Servos do Senhor. Judas foi escolhido como um dos apóstolos. E nós vamos ver essa referência também aqui das moedas, lá em Atos capítulo 1. No momento em que ali se precisa escolher um novo apóstolo. Nós vamos ver essa referência, dizendo, olha, Judas, né, já era dito por Davi lá atrás, mostrando essa inconsequência dele aqui. Esse ato realmente dele, da falta de arrependimento hoje. O arrependimento tardio vai nos trazer consequências. Então, a segunda lição aqui, reconheça imediatamente, em arrependimento sincero no seu coração, perante o Senhor. E algumas atitudes, algumas coisas, não faça mais. Peça a Deus. Lute, persevere. Não seja tardio nisso. Se há um ato de arrependimento hoje, faça-o hoje. Faça hoje. E aí uma terceira lição aqui, a qual nós um dia talvez possamos enfrentar. Diante realmente de você livrar-se da sua culpa, de reconhecer imediatamente os seus atos pecaminosos, de entender que você caminha com Cristo, de entender que a sua vida cristã ela precisa refletir a glória de Deus diariamente. Nós vemos agora uma terceira lição que é, independente do seu ato de confessar isso, independente de que você de repente não encontre respaldo, permaneça firme. Nós vemos Judas aqui relatando isso aos sacerdotes anciãos, dizendo, pequei contra sangue inocente. A reação dos homens aqui imediatamente, isso é problema seu. E eu quero novamente abrir um parênteses. O seu problema é o meu problema. E o meu problema é seu problema também, como servos. E dependendo das situações, eu devo permanecer firme. Se um dia eu tiver a oportunidade, e tiver a abertura, e a convicção de que eu deva compartilhar, que a palavra de Deus nos ensina isso, a confortar uns aos outros, nós ouvimos no nosso 2 dias de aniversário aqui, de 8 anos da congregação, de confortar uns aos outros, de mostrar uns aos outros. Mas se um dia eu houver a oportunidade de confessar a alguém, o que eu espero em troca é o acolhimento. Por mais que a situação seja cúmplice, como é o caso de Judas. E nós vemos aqui, no primeiro momento, assim, esse comportamento humano, olha, o problema é seu. Então permaneça firme. Uma terceira lição relevante aqui, de que o arrependimento hoje não causará consequências futuras. E o permanecer firme, ele nos ajuda a entender que Judas, mesmo reconhecendo o pecado dele tardio, essa consequência que trouxe para ele até o ato dele enforcar-se, tirar sua própria vida, de ser de certa forma jogado de escanteio, isso não é um ato que não deve ser permissível entre nós. Por isso que essas 3 lições aqui, elas devem fazer parte do nosso dia a dia, irrelevantes. Uma coisa que muitas vezes nós não sabemos fazer é o arrependimento hoje. Muitos dos nossos corações carregam situações, muitas vezes secretas, ao qual sofremos. Amanhã vivemos bem, porque não vem a nossa memória. Mas no dia seguinte, vem a nossa memória. E com a nossa atitude? Arrepender daqueles atos.
Eu gosto sempre de usar uma expressão, e vou usar ela aqui novamente hoje. A vida cristã, ela não é difícil. Ela é até fácil. Desde que nós consigamos olhar para os preceitos de Deus, olhar para a palavra de Deus e nos arrependermos diariamente dos nossos atos, das nossas atitudes. Se fizermos isso, caminhamos bem. Com luta? Sim. Com adversidade? Sim. Com situações de culpa futura? Sim, também. Mas o convite hoje para nós, essas 3 lições aqui, é uma única palavra. Arrependa-se. Hoje. Para que isso não cause consequências futuras. Vou usar novamente esse exemplo. Se eu hoje estou com restrição médica de que eu não posso comer gordura, e eu continuo comendo, que consequências isso trará para mim? Se eu hoje continuo deixando uma atitude de arrependimento, que consequências isso trará para mim? Lembremos do exemplo aqui de Judas. Lembremos por que está escrito esse texto. Se nós olhássemos assim, numa forma bem macro, nós iríamos dizer que a mensagem central aqui, desse texto hoje, é o arrependimento dele. É o arrependimento. As consequências estão aqui. Então, o que eu quero deixar como desafio para nós, aqui diário também, relacionado ao arrependimento, diário, né? Tem que ser diário, para que isso não cause consequências futuras para nós. Assim, qual é o seu sentimento? Qual é o nosso sentimento em relação a essas verdades, a essas lições? E qual é o nosso sentimento em relação ao nosso arrependimento diário? Se eu olhar profundamente para o homem Judas, e se eu olhar profundamente para o homem Val, que atitudes eu preciso tomar hoje de arrependimento? Eu sei qual, e você sabe quais. Sempre lembrando, se eu não fizer isso hoje, que consequências futuras vou ter? De que forma nós temos vivido, não é? De que forma? Para o Senhor. Semelhante a Judas? Caminho com Cristo. Anuncia Cristo. Leio a respeito de Cristo. Vivo, ou tento viver uma vida cristã que reflita Cristo. Mas não tenho arrependimento sincero. Mas não vivo, não trago ao meu coração um arrependimento sincero. De que adianta? De que adianta? As consequências virão. E essas consequências, muitas vezes, elas vão nos afastar até do relacionamento pleno com Deus e o relacionamento pleno com a própria comunidade. Então preste atenção diariamente nisso. Que culpas temos carregado no nosso coração? Que atos realmente de imediato nós temos realizados de arrependimento? E o último, permaneça firme. Muitas vezes nos atos de arrependimento, você se sentirá sozinho. É nesse momento que nós temos que nos prostrarmos diante do nosso Deus e olharmos o quanto nós necessitamos de Cristo Jesus. Amém? E com isso nós podemos concluir nessas lições que devemos orar a respeito. Orar a respeito
do arrependimento sincero de coração, não deixar que isso seja tarde demais. Eu não estou falando aqui daquela questão assim, olha, eu não perdoei tal pessoa. Porque falar assim, eu não perdoei tal pessoa, ele remete realmente a uma questão de culpa que está em nós. Nós estamos aqui nesta manhã ouvindo a respeito do arrependimento hoje, para que isso não cause consequências futuras, para entendermos que é hoje. Talvez muitos de nós tenhamos dificuldade com isso. De realmente olharmos nos olhos de uma pessoa a qual nós precisamos reatar muitas vezes o relacionamento e dizer, olha, me perdoe. É hoje. Nós vamos viver nossa semana aqui, segunda até o próximo domingo, olhando para o nosso coração, olhando para as atitudes diárias que nós vamos ter, olhando para os desvios da nossa mente, do nosso coração, mas entendendo que o arrependimento hoje não causará consequências futuras. Amém? E uma última questão que eu quero tratar aqui, para nós finalizarmos. A palavra de Deus nos ensina também, quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, nos ensina o homem a despojar, tirar, arrancar fora. E aí, o despojar, arrancar fora, nos remete também aos nossos comportamentos humanos de arrependimento. Lance para fora, arranque atitudes de arrependimento. Não guarde para você. E isso vai trazer para você crescimento espiritual, crescimento na vida cristã. Eu tenho às vezes um pouco de dificuldade com textos assim, porque eu sempre enxergo o propósito de Deus, a soberania de Deus. Mas como lições para nós aqui hoje, esse ato de Judas lá atrás, se ele tivesse realizado isso de imediato, ali, talvez a consequência não seria essa que nós vimos hoje. Assim como nós, faça hoje, não deixe para amanhã. Tem esse ditado aí fora, né? Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Então, hoje é um momento de arrependimento. Bem, vamos orar. Agradecer a Deus por essa oportunidade concedida a nós, de ouvirmos através da palavra dele, através de uma situação tão delicada, entendemos que lições fazem parte da nossa caminhada cristã. E uma delas é nos livrar da culpa em nosso coração, o quanto antes, reconhecer imediatamente um arrependimento sincero a respeito do nosso ato pecaminoso e, diante disso, permanecer firme, forte, né, na atitude de arrependimento. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio, Senhor, que nos concede nesta manhã. Que podemos ouvir a respeito da Tua Santa Palavra e aprendermos lições através dela, Senhor. Lições essas, Senhor, que nós devemos trabalhar de uma forma a viver livre, Senhor, das culpas em nosso coração o quanto antes. Não carregar isso, Senhor, em nosso coração. Sabemos que podemos confessar isso a Ti e termos uma atitude, Senhor, de arrependimento. Atitude de arrependimento do hoje, para que isso não traga consequência futura para a nossa vida. Que também, Senhor, nos ajude a permanecer forte e firme, Senhor, nas atitudes de arrependimento. Não esmorecendo, Pai, não voltando atrás. Que essa é uma luta constante, Senhor, na nossa vida. O Senhor nos ajuda, Pai. Nos ajuda através do Teu Espírito Santo a olharmos para essas lições
ao olharmos para o nosso coração, entendemos, Senhor, o que nós alimentamos hoje, Senhor, será a consequência de amanhã. Se alimentamos coisas boas, Senhor, colheremos coisas boas. Se alimentamos coisas más, Senhor, sofreremos as consequências. Por isso nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos fortes, firmes, Senhor, em tudo. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu até esse momento aqui, na exposição da Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém.